Alguns títulos podem ser tão ruins que ficam famosos pela frustração e tristeza entre o público gamer. Você, com certeza, já ouviu falar em Postal 3, Rambo, The Video Game e Vroom in the Night Sky. E pior, eles são apenas 3 dos jogos nas piores avaliações do Metacritic, site norte-americano especializado em críticas. Acompanhe com a gente os piores jogos de todos os tempos, segundo as avaliações do Metacritic. Postal 3 traz as aventuras do protagonista Postal Dude e o seu pitbull Champ em uma cidade chamada Catharsis. Mas o terceiro capítulo da irreverente série foi recebido com críticas muito negativas, principalmente em relação aos seus gráficos defasados e bugs a todo momento. Para tentar reparar o erro, em 2015, os desenvolvedores resolveram fingir que Postal 3 nunca aconteceu e tiveram a incrível ideia de lançar uma expansão para o seu antecessor chamada Postal 2 Paradise Lost, em que os acontecimentos do jogo não passavam de um sonho do protagonista após sofrer um acidente e ficar em coma por meses. Sequência de Fighters Uncaged para Xbox 360, Fighters Within foi um dos jogos de lançamento do Xbox One e um dos poucos a se arriscar com a tecnologia de movimentos do Kinect no novo console. O problema começou quando o jogo forçava os jogadores a terem o acessório e não foi nada bem recebido pelos jogadores. Os seus controles eram péssimos e não detectavam os movimentos corretamente dos usuários, o que já era padrão na tecnologia da época. Atrelado a isso, o jogo tinha gráficos ruins e fez dele um jogo conhecido pela experiência frustrante, sendo considerado por muitos críticos um dos piores jogos de todos os tempos. Muita calma nessa hora, esse é só o 9º game da lista, hein? Lançado em 2011 apenas para PC, Flatout 3 Chaos and Destruction se destacou pelas suas notas muito baixas em diversos sites de crítica especializada. Mesmo com seus games anteriores tendo boas notas, é no episódio 3 que o título conseguiu a proeza de ser o jogo com a nota mais baixa na loja virtual Steam, além de ter recebido nota 1 de 10 na revista Edge. O motivo de tanta rejeição? Flatout 3 Chaos and Destruction é praticamente injogável. E quando eu digo injogável, é injogável mesmo. Com gráficos e veículos terríveis, péssima otimização e uma trilha sonora desanimadora, o game mostra que essa lista só está começando e que o buraco é muito mais fundo. Em 2014, o público foi surpreendido com o anúncio repentino de um jogo do Rambo. Recontando a história dos primeiros filmes, John Rambo acaba desagradando basicamente em tudo. Isso porque o shooter on rails tem uma jogabilidade ruim e super cansativa, gráficos ruins e efeitos sonoros piores ainda. As vozes, em sua maioria, são retiradas dos filmes sem nenhum tratamento. Então, imagina, se os filmes são antigos, logo a tecnologia não é atual. Isso faz com que o jogo seja um verdadeiro desastre. Mas não dá pra dizer que Rambo, The Video Game, nunca ganhou nada. Afinal, em 2014, ele recebeu do site Giant Bomb o prêmio de pior jogo do ano. Baseado na famosa franquia de filmes Velozes e Furiosos, Fast and Furious Showdown traria uma ligação entre as histórias do quinto e sexto filmes. Mas os seus controles atrapalhados e o péssimo design fizeram com que ele se destacasse mais pela enxurrada de reviews negativos. O jogo tem uma gameplay focado na direção cooperativa e combates de carros, mas será difícil encontrar um parceiro para encarar este game. Ele não agrada nem como jogo de tiro, nem como de corrida. É basicamente um patinho feio da franquia Fast and Furious. Você já viu um jogo ser cancelado depois do lançamento? Esse é o caso de Afro Samurai 2, baseado em um mangá e animes populares na época. O primeiro volume do jogo continha 3 capítulos. No entanto, o jogo recebeu tantas críticas negativas que a publicadora achou melhor interromper as vendas e devolver o dinheiro dos compradores. Os responsáveis por Afro Samurai 2 foram a público pedir desculpas aos jogadores que dedicaram o tempo a ele. Ao menos, uma empresa entendeu a falha que fez e voltou atrás. Infestation Survival Stories é um jogo cheio de controvérsias em sua história.
Lançado inicialmente com o título The War Z, logo depois tiveram de mudar o nome, pois a marca The War Z já tinha sido registrada, inclusive virou um filme. Mesmo assim, o jogo continuou conhecido como um projeto com ar totalmente amador, com péssimo suporte e revoltando os jogadores com a promessa de recursos não presentes no game. Na época, DayZ era o jogo mais famoso da temática e ele tinha a missão de ser um pouco melhor. E olha, ele falhou miseravelmente. Alone in the Dark é considerada uma das séries pioneiras quando se fala em jogos de terror, além de fãs ao redor do mundo que amam o universo do jogo. No entanto, o seu sexto jogo, Alone in the Dark Illumination, não conseguiu se passar de uma cópia da franquia Left 4 Dead, cheio de bugs e problemas no gameplay. Algo que realmente não devia ser feito. A ideia era o lançamento fosse um jogo de tiro em terceira pessoa online, mas os servidores ficaram tão desertos que era impossível conseguir uma partida com 4 jogadores. Tudo isso somado deixa o nosso amigo sozinho em terceiro lugar. Vroom in the Night Sky é o jogo lançado para Nintendo Switch em 2017. Esse jogo não faz o menor sentido, já que a protagonista é uma garota mágica, típica de animes, montada numa moto que voa e nem usa as suas rodas. A gameplay, combinado com uma péssima tradução em inglês, foi a fórmula do desastre e colocaram esse jogo incrível em segundo lugar no nosso top BTS. O posto de pior jogo de todos os tempos vai para Ride to Hell Retribution. A história se passa no centro-oeste dos Estados Unidos após a Guerra do Vietnã. O jogador controla um membro de uma gangue de motoqueiros que está em busca de vingança pela morte do seu irmão. Mas infelizmente, a união de mecânicas de combate defeituosas, dublagens horrorosas e animações piores ainda, fizeram o jogo uma experiência terrível. Como se não bastasse todo esse desastre, o game ainda tem cenas de sexo com personagens totalmente vestidos e são bem constrangedoras. O jogo foi lançado há cerca de 7 anos e ainda rendeu muitos memes pela internet. E esse foi o Top BTS. O que você achou? Já jogou algum desses jogos? Comenta aí embaixo e se curtiu o formato do vídeo, curte e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse.